o professor Maló veio ao Brasil, só um minuto, algum probleminha aqui. Vou ter que fechar e abrir de novo, Marcelo. Não está permitindo que eu abra meu slide do início. Só um minutinho, por favor. Ah, sim. Então, em 2006, quando o professor Paulo Maló veio ao Brasil, ele demonstrou a técnica, na verdade, que foi mostrada pela Nobel, né, que era o Nobel Guide, que era o sistema Guide. Foi uma maravilha no início, porém notou-se que não era tudo aquilo que gostaríamos no presente momento, né? Algumas situações não se encaixavam, ou seja, a prótese no final não dava tão certo assim, alguns algoritmos não batiam, mas a ideia era fenomenal, era fantástica. Isso nós sabemos que um período de gap ocorreu aí, ficou um vazio na cirurgia guiada. A cirurgia guiada ficou sem ocupantes durante uns 4, 5 anos, quando foi remodelada, né? E novamente voltou a público com uma força muito grande e juntamente com o planejamento virtual e a odontologia digital, hoje não tem como a gente não associar a cirurgia guiada no nosso dia a dia. Ela faz presente diariamente. Em 2006, a técnica descrita era descrita como uma cirurgia flapless, é uma cirurgia que era sem abertura de retalho. Hoje já sabemos que estudos científicos mostram que a cirurgia guiada ela tem a finalidade de ser guiada, independentemente se ela é flapless ou não é flapless, ou seja, se é campo aberto ou campo fechado. Algumas observações eu gosto de falar, principalmente para os alunos, que se puder planejar guiada, planeja a cirurgia guiada. Se der para decorrer guiada até o final flapless, tudo bem. Se não, ela simplesmente ajuda no posicionamento de implantes, que é fundamental para uma reabilitação protética final, né? O ano passado, nós publicamos um trabalho, que foi uma pesquisa que nós fizemos na faculdade, que foi um comparativo com na verdade, essa técnica Four on Pillars, é uma técnica como se fosse um all on four, mas com ancoragens nos pilares caninos e pilares pterigóideos. Eu vi ela descrita com esse nome quando eu vi o professor Luiz Eduardo Schneider, da Faculdade da UBRA, que ele publicou essa técnica. Foi a primeira vez que eu vi com este nome. Porém, a gente já sabe que vários profissionais utilizam ancoragem nos pterigóides. Então, esse trabalho, na verdade, ele foi a utilização de um software de navegação, ou seja, um software de planejamento. Nós pegamos inválidos orais, dentados totais, e planejamos virtualmente nas maxilas atróficas, ou o caso de all-on-4, que são os implantes inclinados na parede anterior do seio maxilar e região anterior, ou four-on pillars, que são os 2 implantes na região do pilar canino e mais 2 implantes no pilar pterigóide. Esse trabalho eu demonstro somente porque o software, hoje em dia, de manipulação, eles servem principalmente para você ver qual a distribuição dos implantes que você quer ter. Então, até se você não for utilizar uma técnica guiada, os softwares de manipulação, eles são bem assim seguros para você ter um planejamento o mais favorável possível. Na implantodontia e a imagem relacionada à implantodontia, nós sabemos, no nosso dia a dia da implantodontia, que nós fazemos uso de algumas técnicas, que são as panorâmicas, normalmente para uma avaliação inicial, a periapical e a tomografia do feixe cônico Cone-Beam. A tomografia do feixe cônico Cone-Beam, uma das primeiras coisas que a gente pode, na verdade, não só a tomografia do feixe cônico, qualquer tomografia, né? Quando se fala em tomografia, nós falamos primeiro em aquisição volumétrica. Em seguida, nós vamos colocar esta aquisição volumétrica dentro de um software de manipulação, onde ele vai fazer um refatiamento, né? Um dental scan, um refatiamento oblíquo da área que você quer avaliar.
e não tem como não associarmos a planos. Então, os planos de referência, eles caminham junto numa avaliação da tomografia, junto de uma avaliação com o planejamento virtual 3D, principalmente para fazer um casamento dos volumes, né? Então, os planos de referência eles estão muito bem acentuados, fixos na memória, e são pontos de informação e de atenção muito grandes. Travou de novo aqui meu computador. Meu computador deu uma travada, Marcelo, não está indo para o próximo slide. Vou pedir para quem tiver com os aparelhos, os computadores e iPhones habilitados no microfone, que desabilitem, para que a transmissão seja mais límpida. Tá? Por favor, obrigado. Bom, já destravei aqui, Marcelo. Bom, enfim, esse é o primeiro tomógrafo. Os antigos da implantodontia, quando começou a falar em tomografia volumétrica, a tomografia volumétrica chegou com esse tipo de tomógrafo, que era um tomógrafo Newton. Esse aí é o 2G. Eu tive a oportunidade, quando professor da Associação Paulista, foi o primeiro tomógrafo que chegou em São Paulo, foi da APCD, e eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa que trouxe o tomógrafo para cá. E naquele bate-papo de onde você é, sou do curso de especialização de implante, ele falou assim, nossa, do implante, que bom, aqui é o tomógrafo, vim conhecer. E aí eu fiz uma amizade longa em conhecimento do tomógrafo, em conhecimento do software que eu vou falar com vocês agora hoje, que não é um software muito utilizado, mas é um software que a gente gosta bastante de usar. Mas esse é o primeiro tomógrafo que veio, então a posição era deitada, na verdade, posicionava a cabeça e fazia aquisição volumétrica. Hoje em dia, os tomógrafos mais modernos, eles são tomógrafos duplos, eles são tomógrafos que são conjugados com pelo menos um panorâmico. Alguns são 3 em 1, a gente chama PAN, tele e tomo. Então, o sensor do tomógrafo, na verdade, essa aqui é a parte que emite a radiação, mas o sensor que está do outro lado, ele gira e é trocado o sensor do tomógrafo ou do panorâmico, a sua escolha, né? E quando falamos em tomografia, não tem como falar de campo de visão. Hoje, eu sei que eu vou falar sobre implantes, né? Mas quando se fala de tomografia, ou associada hoje, a gente fala de FOV, que é a Field of View, campo de visão. Então, hoje a gente tem a possibilidade de diminuir esse campo, jogando toda a intensidade do tomógrafo numa área colimada, onde eu tenho uma característica de imagem muito grande, muito importante hoje para endodontia, para a identificação de um canal radicular fraturado, né, ou de uma endo, um canal acessório. Então, assim, quando se fala em campo de visão, como nessa imagem aqui do mouse, a gente utiliza um FOV menor, na implantodontia a gente faz uma aquisição de FOV maior, né? Quem não tem muito hábito com a tomografia, como eu disse no início, a tomografia ela faz a aquisição volumétrica. Então, ela pega um volume e demonstra esse volume integralmente. O software de manipulação, ele vai fazer um refatiamento e vai me mostrar fatias, onde eu posso identificar esta fatia referente ao meu volume e fazer a minha avaliação do que eu necessito. Sobre o planejamento virtual 3D. Planejamento virtual 3D, quando ele começou, nos primórdios, tinha-se a ideia de fazer guias sobre estruturas ósseas. Foi uma das primeiras origens. Hoje ainda utilizamos alguns guias ósseos quando vamos fazer um aplainamento ósseo, uma remoção de tecido ósseo. É muito rotineiro fazer o uso desse tipo de guia. Porém, mais para essa finalidade. No passado, utilizavam-se guias apoiados em tecido ósseo, justamente até para a finalização do caso mesmo, não sem a remoção de tecido ósseo. O planejamento virtual hoje em cirurgia guiada, nós dividimos em 2 segmentos muito importantes.
O primeiro, do desdentado parcial e desdentado total. Eu vou fazer algumas informações importantes, umas observações importantes, que não podemos hoje deixar de notá-las ou de, toda vez que for solicitada uma tomografia, ser importante no quesito de a tomografia computadorizada hoje, principalmente quando fala de paciente dentado, acredito eu que não tem hoje como a gente não interpretá-la ou não fazer a aquisição, primeira coisa, com afastadores labiais. Os tecidos moles, eles são muito importantes em serem afastados. Eu não sei se todos os centros radiológicos onde nossos colegas enviam as documentações para ser feitas, mas o mais importante, quando é um desdentado total ou desdentado parcial, a gente faz a utilização do afastador labial. Para a cirurgia guiada, no desdentado parcial, nós necessitamos da tomografia do paciente, conforme eu falei agora, preferencialmente com afastador labial, um escaneamento intraoral, uma tomografia do modelo de gesso ou uma tomografia da moldagem. Eu faço uma correlação da tomografia do modelo de gesso e uma tomografia da moldagem, porque o tomógrafo ele faz a aquisição volumétrica. Então, ele identifica as densidades do volume. Então, ele interpreta o modelo de gesso com a sua alta densidade e o ar. Assim, ele consegue fazer a aquisição volumétrica e gerar um volume 3D, ou seja, um volume como se fosse um escaneamento, mas originado do tomógrafo. Em correlação com a moldagem no tomógrafo, é lógico que uma moldeira de plástico, né? Essa moldagem, também pelo material de moldagem ter uma densidade um pouco maior que o ar, o software de manipulação, ele interpreta esta densidade, essas duas variantes de densidades, e eu peço para que o software, na hora de fazer o modelo, ele crie um sólido do meu negativo, ou seja, onde existe a minha menor densidade, eu peço para o software de manipulação que se torne o sólido. Então, ele gera um modelo através dessa tomografia da moldagem. Mas eu gostaria de deixar uma informação bem importante, que tanto o escaneamento, quanto a tomografia do modelo de gesso, quanto o escaneamento, a tomografia da moldagem, ambas a gente consegue trabalhar perfeitamente. Tá? O software, o que eu faço com o software? Eu tenho duas aquisições. Do meu lado esquerdo, eu tenho uma tomografia do paciente, com sua área dentada. No centro, eu tenho uma tomografia do meu modelo de gesso. É nítido aqui que esse é o modelo de gesso. Tá? Através do software, ele pede para que eu oriente alguns pontos. Uns pontos que sejam congruentes, tanto na moldagem, ou no modelo, quanto no escaneamento. Então, se vocês observarem, existem pontos adquiridos tanto na tomografia, ou seja, no dente da tomografia, quanto no dente do modelo. Eu escolho 5 pontos congruentes nas mesmas posições e peço para o software atualizar. Na hora que ele atualiza, ele faz um mesclado, como se fosse um malhado entre o amarelo e o branco, que vocês identificam aqui, o amarelo, que é o modelo de gesso, e o branco, que é a tomografia. Notem na parte superior que o software ele dá uma precisão de 0,36. Esse software, que eu não falei o nome ainda, mas eu vou comentá-lo, ele diz que quanto mais abaixo do 0,5, favorável é, chegando ao zero. Então, o 0,5 é aceitável, o 0,36, que é menor que 0,5, significa que a acurácia, a precisão entre os dois modelos, o modelo da tomografia quanto o modelo de gesso, eles estão
casados, ou seja, um congruente ao outro. Este software, que eu não falei o nome, é o software que é o Implant Viewer, é um software nacional, um software brasileiro, feito por uma empresa chamada ANI Solutions, que infelizmente não deu muita sequência a esse software. Eu faço uso dele porque aquela pessoa que eu conheci quando estava instalando tomógrafo e que trouxe o tomógrafo era a mesma pessoa que que é detentora desse software. Então, acabei fazendo uma amizade, acabamos trabalhando junto por anos, aliás, trabalhamos ainda junto por anos. Então, por facilidade, eu utilizo esse software. Mas, se vocês me perguntarem qual que é o melhor software que eu indicaria hoje para trabalhar, e ainda nós que trabalhamos com o Planning Center junto, vamos modificar o software, e hoje existem softwares com inteligência artificial muito grandes, como o Exocad, mas eu prefiro o Blue Sky Bio, Blue Sky Plan, na verdade, né? O Blue Sky Plan, acho que é o melhor software hoje. Por quê? Porque ele é um software que tem uma versão gratuita para o dentista. Então, o dentista quer fazer o planejamento, ele tem essa versão gratuita pelo site da Blue Sky. E por ter essa facilidade de ser gratuito, então fica muito mais fácil de ter a divulgação dele, a propagação dele, né? Já um Exoplan, ele custa muito caro, então fica mais difícil de ofertar ao dentista para ele fazer a manipulação do software. Apesar que a grande maioria dos cirurgiões dentistas, eles não que mandam guia para fazer, eles não têm muito eu até brinco nas aulas com os alunos e falo que o que eu escuto muito do dentista, amigos meus, eu não tenho tempo para planejar, eu não tenho tempo para planejar. Então, assim, a gente precisa dessa parceria com o dentista justamente que esta parte inicial que vocês viram, isso é o radiologista que faz, ou o Planning Center que faz. A partir dos próximos slides, vocês vão ver que não depende só do Planning Center, a informação do cirurgião é muito importante. Eu sou sócio da ISO Radiologia aqui em São Paulo, então, assim, nós da ISO, nós não, mas eu tenho um pensamento diferente. Muita gente dentro da própria rede acha que é muita responsabilidade para o radiologista fazer isso. Eu já não concordo, eu concordo. A minha informação é que o implantodontista ele tem que participar do planejamento. Da mesma maneira que quem produz uma arma, a Imbel produz uma arma, mas quem que é o culpado pelo tiro? É quem atirou com a arma. Então, assim, o dentista que vai operar, ele tem que participar das etapas finais de planejamento. É de suma importância que isso aconteça. Tá? Então, após o casamento das informações, notem que o volume do modelo está em íntimo contato com a tomografia do paciente. Eu comentei há um pouco tempo atrás que o importante seria se fizesse um afastamento labial. Com esse afastamento labial, eu conseguiria, neste caso não foi feito, eu conseguiria nitidamente ver esta diferença, onde está a minha linha branca, e a delimitação com a linha preta, que seria o ar, ou seja, aqui é uma área que passa ar, então eu tenho uma nítida avaliação dessa região. Tá? Esse software, se o casamento das informações dos modelos não estão preciso, como eu mostrei, que estava 0,36, se o dentista viu 0,6 e quer fazer um ajuste, ele pode fazer um ajuste fino através dessa ferramenta, onde ele movimenta os planos, né? Então, no sagital, ele movimentando o Z e o Y, ele acaba movimentando o plano sagital. O coronal, ele movimenta outras orientações cartográficas, tá? Mas é um software que você consegue dar um afinamento. Eu não gosto de mexer nessa parte, eu prefiro fazer os casamentos dos pontos automaticamente. O próprio software ele tem uma maneira automática de fazer, mas eu acho que a inteligência artificial dele não é tão aguçada quanto os softwares que eu comentei agora há pouco. Bom, após esta fase agora, que na minha opinião é a fase onde o implantodontista ele entra de maneira a planejar o seu caso, né? Ou, na pior das hipóteses, uma hipótese mais ainda extrema, o Planning Center coleta algumas informações e o seu implantodontista do Planning Center coloca os implantes na maneira aonde o dentista quer
mas o dentista, o cirurgião, ele concorda com o planejamento final, né? Então, se vocês notarem aqui, foi colocado os implantes na posição. O próximo passo é construir o guia. A construção do guia, eu pego o meu volume 3D, onde já estão os implantes colocados aqui em verde claro. Eu peço para ele remover as áreas retentivas do modelo. Ele acaba removendo as áreas retentivas. E eu determino qual a espessura que eu quero. Na verdade, aqui está simbolicamente mostrando, mas eu gosto de deixar um alívio interno de 0,17 centímetros e um valor externo de 3 milímetros. Eu gosto de deixar uma capa de 3 milímetros, ou seja, o meu guia ele tem uma espessura interna, por esse software, de 3 milímetros e um alívio interno de 0,17 centímetros, né? Eu crio o meu envoltório. Então, eu delimito a região que eu quero a minha guia, que nós chamamos de capa. Com base nesta capa feita, eu corto as regiões onde seriam as minhas áreas de... ou então meus checklists de oclusão não, mas de assentamento do guia, não sumiu da minha cabeça agora não, eu falo todo dia, mas minhas áreas de que eu consigo observar o assentamento do guia sobre a oclusão, sobre os dentes, se tem esse assentamento. E solicito de verificação. É uma janela de verificação. Não é esse nome que eu uso, Marcelo, mas é isso daí mesmo, é uma janela, né? É uma janela, acaba sendo uma janela mesmo. Eu crio esses cortes onde ele vai apoiar no dente, né? Então eu consigo ver se essa guia está apoiando no dente. Na verdade, nós do Planning Center, nós gostamos muito de... Quando eu faço um guia assim de desdentado parcial, eu faço a impressão do modelo do paciente em 3D para fazer o assentamento deste guia, para ver a precisão do assentamento. Então, aqui temos o guia feito. Este guia, na verdade, foi feito com resina de filamento. Ultimamente, nós utilizamos resina SLA, né? Uma resina que é fotoativada ou fotopolimerizada. Algumas informações eu quero conversar com vocês daqui a pouco aqui sobre esse tipo de resina, que assim, o dia a dia do dentista. O dentista conhece muito bem resina, né? Assim, as informações nossas do dia a dia de resina são levadas para esse tipo de resina, da impressão 3D. Então, notem, o guia foi feito. Mais uma vez eu falo que esse guia não é o tipo de material que nós imprimimos, nós fazemos em resina transparente hoje, em resina LCD ou SLA, né? Aqui só para ilustrar mais um casinho, onde foi feita a prototipagem do dente, da região operada, o guia feito e janelas de verificação. É isso mesmo, Marcelo, janelas de verificação. E aqui nós notamos o assentamento do guia, tá bem? Assim, o tipo de tratamento é a mesma coisa. O que mudamos hoje, a impressão do modelo é feita ainda em resina de filamentos, porém, o guia não mais, né? A gente gosta mais de uma resina transparente, fica mais... Aqui, mostrando a janela de inspeção, janelas de inspeção, apoiadas sobre a parte oclusal. O guia, uma das funções do guia é manter uma estabilidade, né? A gente precisa da estabilidade, ele não pode bascular na boca, ele tem que manter-se preciso, né? E vamos falar um pouquinho de cirurgia do desdentado total. O desdentado total, eu quero fazer um planejamento aqui com software com vocês. Então, no planejamento de cirurgia guiada do desdentado total, nós precisamos de 2 tipos de informações. O primeiro delas, o prévio, né? Esta prótese, ou ela é uma prótese que foi feito um planejamento reverso, ou é uma prótese que eu tenho um arco harmônico estável na boca, em oclusão não sofre báscula, ou seja, essa aquisição volumétrica do paciente, ele tem que ser feita
com ele utilizando a prótese em oclusão, e eu vou precisar de uma tomografia somente da prótese. Então, o mais importante de tudo isso é a estabilidade desta prótese na tomada, na aquisição volumétrica. Então, essa prótese ela tem que estar em oclusão, ela tem que estar estável. Eu sempre recomendo, eu sempre oriento que seja feito o planejamento reverso, seja dada a devida atenção, principalmente se mudar o meu arco, eu consigo planejar, reposicionar o implante na posição que eu quero, e eu sempre falo com os alunos que eu gosto, mesmo para um protocolo, eu gosto muito, mas eu gosto muito mesmo de tentar fazer um planejamento como se fosse para uma prótese fixa, principalmente quando o paciente tem um suporte labial, a gente consegue tentar devolver alguma coisa de mais fino trato, e com o planejamento virtual a gente consegue fazer isso, né? Então, notem, aqui o paciente tomou um puxão de orelha, porque é o paciente do curso, está um pouquinho de tártaro aqui. Então, a prótese está em oclusão, a prótese está em oclusão. Foram feitas marcações com gutapercha. Hoje, utilizamos ou a gutapercha ou a resina composta. Colegas meus, às vezes, eles me mandam o paciente só com a prótese limpa, eu ponho a gutapercha na maneira, ou a gutapercha ou a resina composta. Eu prefiro a resina composta, que você coloca a resina composta, é muito mais fácil de tirar, ela destaca fácil, ela adere bem. O importante é você não colocar muita ou guta ou a resina composta. Lógico que essa resina composta ela tem que ser radiopaca, né? Ela tem que ser permitido o aparecimento no tomógrafo. E em cima disso aí, fazer uma aquisição volumétrica. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, vou mostrar, tomar liberdade, e abrir um vídeo que é para vocês... O paciente foi paciente do curso, realmente. O meu. Então, nós estamos fazendo uma aquisição volumétrica do paciente com a prótese em posição. Essa prótese está em posição. Então, o tomógrafo ele faz a aquisição volumétrica dessa região. Depois, em posterior, colocamos a prótese com as marcações de gutapercha, fazendo a mesma captura tomográfica, ou seja, o meu tomógrafo ele vai fazer duas aquisições volumétricas. Uma aquisição volumétrica do paciente com a prótese total em oclusão e uma aquisição volumétrica somente da prótese com as marcações. Ok? Após essas aquisições volumétricas feitas, o radiologista, num software de manipulação de imagem, semelhante ao que vocês vão ver, que é o Implant Viewer, o Image Studio, que é o que nós utilizamos aqui, pegamos a área, o volume adquirido com o paciente, notem que é nítido a aparição das gutaperchas, ok? Definimos o volume que eu quero em questão, eu posso, com algumas janelas, orientar melhor qual o volume que eu quero. Mais uma vez, notem que aqui tem a gutapercha aparecendo. E aí eu vou fazer o refatiamento do meu volume, de modo que eu consiga ver os meus cortes parasagitais. Ok? Depois de definido os meus parasagitais, eu vou para o meu segundo ato, que é importar o volume da prótese. O volume da prótese... O volume da prótese, ele me permite que eu pegue o volume, que essa aquisição volumétrica foi feita em DICOM, na verdade, né? Então, ele pega o próprio DICOM do paciente. E notem uma coisa, as gutaperchas demarcadas, eu tenho a gutapercha no meu provisório, a gutapercha que está na boca do paciente com provisório em oclusão, e a gutapercha ou a resina composta
que está somente na prótese, na questão volumétrica. Ok? Então, com base no software, tem uma janela aqui, que é esse elo aqui, ele pede para fazer uma conexão, uma conectividade. Ou seja, ele pede para que eu conecte os pontos que eu quero que permaneçam no software. Tanto na gutta-percha em boca do paciente, quanto na gutta-percha que está na prótese. Com base nestas marcações que estão vendo em verdes, feitas em ambos quadrantes, eu peço para que o software atualize e ele faz o casamento das duas áreas, ou seja, da gutta-percha do paciente em boca e da gutta-percha no provisório. Se vocês observarem por sobreposição, vocês vão ver que existem pontos brancos, que referem-se à gutta-percha do paciente, e pontos em vermelho, que referem-se à gutta-percha do provisório. Quando eu finalizo essa união, esse casamento, essa junção, o software ele me transmite, ou me transporta automaticamente para o volume que tem da aquisição volumétrica do paciente, onde eu consigo ver o contorno da prótese. Ok? Então, é assim que o radiologista ele une as duas aquisições volumétricas e prepara para os cirurgiões. Alguns colegas meus, eu faço isso e envio automaticamente isso via internet para eles, eles colocam os implantes da maneira que eles querem. Porém, aqui eu vou passar e vou mostrar mais uma coisinha para vocês, que é... Deixa eu parar aqui de novo. Cadê? Ok. Espera aí, pessoal, de novo deu uma travadinha. Eu coloco um pouco a janela aberta. Aqui. Então, com base no software, o que eu quero fazer com vocês aqui agora? Eu gostaria de pegar um caso, que é um caso do curso nosso, que nós já operamos. Na verdade, nós operamos esse paciente há mais ou menos, acho que uns 20 dias, eu não me recordo a data. Deixa eu só ver o nome do paciente aqui certinho, se é esse mesmo, é este mesmo, uns 15 dias, 20 dias atrás. Ou seja, eu já importei o volume, eu vou fazer justamente o que eu conversei com vocês, eu mostrei para vocês, vou importar a prótese, que o paciente está aqui. Eu importo a prótese do paciente. Ele está separando o volume, ou na verdade o DICOM desse caso, desse paciente, e ele me transporta para uma janela onde eu delimito a região que eu quero, ou seja, eu quero delimitar, para não pegar espaços vazios e transportar para o software, ele me mostra a região que eu posso capturar, ou seja, a minha área de volume é toda essa aqui, mas eu seleciono o menos, que é justamente para ele me passar menores arquivos e tentar deixar um pouco mais leve, uma vez que esse software, uma das partes ruins desse software é que ele não é um software tão leve assim. Apesar que todos os softwares de manipulação de imagens, eles requerem algumas... Cadê? Espera só um pouquinho. Cadê? Aqui. Eles requerem de um computador que tenha uma capacidade de armazenamento, de rapidez, uma placa dedicada de vídeo, para que ele aconteça, para que ele corra e faça, porque a gente trabalha com imagem, a imagem necessita realmente de bastante desempenho. Então, notem, aqui está a prótese do paciente, tá? Com as gutaperchas, conectividade, eu vou associar estes pontos de gutapercha com estes pontos de gutapercha.
Só que aqui foi um pouco errado. Vou pedir para refazer. Ok. Vamos dar atualizada, vamos ver o que... Ó, não foi da maneira que tinha que ser feita, não. Vou refazer um pouco aqui. Ó. Fazer ao vivo é mais complicado. Né, Marcelo? Louco, meu. Quem sabe faz ao vivo. Fazer ao vivo é mais complicado. Vida Então, de stream. conectividade aqui. Espera aí, pessoal. Não era para estar dando essa lambança toda aqui. Vou começar de novo aqui um pedacinho só. Foi culpa minha, na verdade. Eu me empolguei demais. O que acontece é que eu apertei a conectividade e acabei não finalizando antes dele separar o que eu gostaria de deixar realmente sem aparecer. Ou seja, eu cliquei no que eu queria que separasse e ele não separei. Na hora que foi fazer a junção, ele não juntou totalmente. Então, não é bug do sistema, é bug do operador mesmo, né? O operador ele tem que estar mais centrado às vezes. E agora eu perdi um pouco de atenção, mas a gente segue agora. O bom é que a gente pode fechar uma janela e começar novamente. Então, vamos lá. Opa, aqui ele... Então, as gutaperchas em posição. Vou puxar um pouquinho só para o lado. Conectividade. Fazer a conexão destes 5 pontos com estes 5 pontos. 5? 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. Então, finalizo a conectividade, o que eu não tinha feito, e peço para ele puxar o modelo. Na hora que ele puxa a prótese em si, notem que os 2 pontos estão juntos aqui, tá? Então, eu peço para aplicar, ele vai direto para o meu volume, ou seja, para a minha captura tomográfica. Então, isso é o que eu consigo fazer nesse software. Na verdade, outro lado que eu gosto muito de trabalhar com esse software é porque alguns colegas que têm impressora 3D, eles conseguem fazer a impressão porque eu consigo liberar o STL nesse software. Então, eu tenho a capacidade de, com a liberação do STL, fica mais, como é que se diz? Fica mais fácil até para quem está um pouco mais longe imprimir o seu próprio guia. Ok? Então, vamos lá. O contorno está desenhado, ok? Então, eu vou fazer um planejamento simples. Eu não consigo só esconder essa janela aqui um pouquinho, porque eu precisaria dessa ferramenta aqui, ó. Na verdade, esse software ele tem algumas bibliotecas de implantes nacionais. Nós usamos da Titanium Fix normalmente, né? Então, o Black Fix Profile é o implante de cirurgia guiada da Titanium Fix. Mas aqui também tem a BioConnect, a conexão, a DERG, DSP, Enfio, Sim, Singular. Bom, tem para vários gostos, né? Então, eu vou escolher um implante mais ou menos padrão, vamos ver se fico bem na escolha. Pegar um 3,5 por 11,5 e vou colocar em posição no parasagital. Notem que a orientação dele, ele foi invertida, porque aqui está mostrando mandíbula. Então, eu posso colocar maxila, o meu próximo implante, ele vai sair na posição. Se vocês observarem, eu vou ampliar aqui um pouco essa janela do parasagital, eu estou ocupando o volume ósseo quase integralmente. Então, eu vou manter esse planejamento, esse implante na posição, porque a gente pode depois remodelar alguma coisinha, não tem problema nenhum. Ok? Fechar a janela, vou para numa outra região mais distal. Com esse software eu consigo, na região que eu quiser escolher o implante, eu clico 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, ele leva o corte na região. Então, vou para a região de molar novamente, na região que for uma área enxertada. Vou avaliar a região. Vou colocar o implante aqui
pela biblioteca. Vou mudar um pouco, colocar de 10, porque eu estou vendo que o de 11,5 vai ficar um pouco apertado. Vou colocar um implante de 10. Vou reposicionar um pouco a angulação, ok? Não estou me preocupando agora na posição mésio-distal, se ele está mais... Não quero, eu só quero deixar o implante dentro do arco. A minha importância agora é essa, é deixar o implante dentro do arco e, preferencialmente, bem distribuído. A minha preocupação maior é essa. Vou tentar colocar mais 2, 3, mais 4 implantes. Vamos lá. 3,5, 11,5, que é que eu acho que a gente consegue. A orientação já está para maxila. Angulando novamente. Posso angular tudo de uma vez no final? Posso também angular no final. Posso fazer da maneira... Na verdade, eu sempre brinco com todos os alunos. Para ir daqui até a Moca, temos vários caminhos a fazer. Cada um vai pela condição que mais tem gosto, mais gosta, né? Então, tem várias opções. Você fala, não planejo assim. Tudo bem, tem várias opções de planejar. A minha distribuição está seguindo um cadenciamento de distribuição harmônica no ar. Ok? Então, eu já coloquei 4 implantes. Vou avaliar pela oclusal da prótese. Não estou satisfeito com algumas regiões. Sei que eu vou ter que vestibularizar um pouco mais. Então, eu sei que aqui está... Tem que jogar ele mais um pouquinho. Vou ampliar para ver se ele está com volume. Generosamente, vou tentar colocar mais... Vamos ver se a área de enxerto aqui. Eu acho que não... Vamos ver. Um pouco mais anterior. Ou... Consigo aqui. 3,5, 10. Angulando novamente. Vou verificar uma coisinha aqui. Notem que o mais importante que eu quis é só colocar no arco. Veja bem, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, é o gosto do freguês, certo? Cada um tenta distribuir o melhor possível. Eu não vou ficar brigando com o mouse agora para colocar o implante como se fosse uma fixa, mas vocês sabem que eu tenho a possibilidade de pegar o implante e colocar ele seguindo o longo eixo do meu dente. Eu tenho essa possibilidade. Posso tanto pelo 3D, aqui, vamos supor, eu chego, olho aqui e falo assim, ó, esse implante aqui, ó, tá na meia. Pô, Maia, tá na meia esse implante aqui. Como é que eu faço para tirar um pouquinho ele daqui? Eu posso pegar ele aqui, movimento o implante por aqui e posso puxar um pouquinho de lado. Na verdade, eu vou puxar ele por aqui, ó. Só que aí, quando eu faço isso, aonde eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar no meu 3D, que na verdade é esse implante aqui, que é o 4, na verdade, se ele está dentro de tecido ósseo. A gente fica nessa brincadeira de vai mais para a direita, vai mais para a esquerda. Eu até entendo, às vezes, o pessoal fala assim, eu não tenho tempo. É que eu gosto de fazer, né? Então, quando a gente gosta, a gente arruma um tempo. Então, depois de planejar os implantes, uma das informações mais importantes que eu gosto de falar com os alunos e com quem está aprendendo a mexer, principalmente, que, por exemplo, esse implante aqui, ele não é implante número 1. No nosso arco dental, ele é o 17. Por quê? Porque na minha listagem, no meu checklist, o relatório de colocação de implantes, ele vai aparecer com o número 1, se eu não mudar e deixar ele no implante correto. Então, aqui eu mudo também. Apagar não, opa, mudar, né? Propriedades, implante 2, não, eu vou colocar implante 15. Aproximadamente 15, só para me localizar.
Esse aqui, propriedades, implante 12. O guia está acabando. Propriedades. Alunos às vezes acham essa aula bem cansativa. Na verdade, ela é. Mas eu gosto. É muito prazerosa, na verdade. É um negócio muito gostoso de fazer. Implante 24. Esses detalhes, infelizmente, nós temos que mudar. Não tem inteligência artificial para identificar totalmente isso. E o implante 26. Fora que para aqueles que não curtirem, eles têm sempre a possibilidade de mandar para um planning center, né, Marcelo? Ah, sim, lógico. Não gostou, manda para nós que a gente faz. Aí, vamos lá. O que falta agora para o nosso guia finalizar? Uma coisa importante. A coisa mais importante agora para a gente conseguir estabilizar este guia é o nosso fixador, ou os fixadores. Algumas marcas possuem 3, 4 implantes. Então, assim, é importante você conhecer bem o kit que você está trabalhando para ver as possibilidades até onde você pode, né, chegar. Então, eu gosto de colocar os fixadores mais em região anterior. Então, eu vou na região anterior, eu não preciso ir na biblioteca agora, eu posso nesse implantezinho mais, coloco um fixador aqui, não preciso nomear ele, não preciso me preocupar em nomear em fixador A, B ou C. Na região central, por que eu gosto de colocar mais anteriorizado? Porque na hora que você vai fazer a perfuração de instalação, às vezes a bochecha atrapalha, tem paciente que não dá para a gente trabalhar tão bacana estabilizando lá atrás. Lembrando que algumas marcas, elas fornecem, após a instalação do implante, pinos de fixação que são unidas ao implante, ou seja, você instala um implante 3,5 por 11,5, aí você vai vir com uma chave estabilizadora, um pino estabilizador, onde você parafusa no implante e ele ajuda a sustentar o guia. A gente vai para o nosso segundo fixador. O segundo fixador. E o terceiro fixador. Aí vocês vão pensar, puxa, acabou o guia, né? Não acabou o guia, pessoal. Infelizmente, ainda não acabou o guia. Tem um pedacinho para a gente se preocupar, que são informações muito importantes, que é bom vocês cobrarem do Planning Center também. Então, eu vou tirar algum modelo daqui, algumas coisas. Eu vou tirar a superfície zero. Então, aqui está o meu guia, tá? Só que está tudo amarelo aqui, tá vendo? Está meio ruim de ver. Nós vamos modificar um pouco. Vou colocar na área de fazer o guia, que é o gerar o guia nosso é aqui, para vocês entenderem melhor. Porque daí eu tiro o implante, fica só a prótese, as anilhas. Notem internamente. Na posição que eu coloquei os implantes, que se vocês prestaram atenção, eu coloquei os implantes em nível ósseo, eu não coloquei eles intracristal. A técnica preconizada pela Titânio Fix é bone level, ok? Então, isso é nível ósseo. Eu coloquei o implante no nível ósseo. Porém, essas anilhas que estão aparecendo aqui, elas não podem permanecer aqui. Por quê? Porque esta abóbada, onde eu apoio a prótese no paciente, primeiro que vai machucar o paciente, vai me desestabilizar, e não é essa a função. Então, só fazendo um checklist, eu vou voltar no meu parassagital, eu vou observar a posição dos meus implantes, ou seja, 17, bone level. Vou para o 15. Poderia até colocar implante no meio ali, vocês viram que tem área. Eu não me ative a isso agora, pessoal. Eu quis fazer, ó, o 15 bone level. 12 bone level. Ó, este não. Vamos voltar um pouquinho. Eu posso, deixa eu ver se dá para melhorar um pouquinho, mas... Não, ele está bone level. Está nível ósseo. Eu vou me deixar aumentado assim, dá para ver melhor. O 22 também. Na verdade, ele está um pouquinho, eu posso modificar um pouquinho aqui, colocar um pouquinho mais para o centro. Manobrar, né? O flanelinha.
Agora é a hora do flanelinha. Então, 22, bone level. 24, bone level. Se alguém não concordar com o meu planejamento na posição do implante, pode me interromper agora, não tem problema nenhum. Aceito alguém falar, se quiser. Bom, estão de acordo comigo? Vamos seguir para a finalização do nosso guia. Então, realmente, os implantes estão em nível ósseo. Eu preciso que essas anilhas sejam remodeladas, sejam tiradas dessa posição. Aí que entra o ponto-chave. Existem as compensações de perfuração para a instalação do implante. Então, eu sei que o meu implante 17, o meu implante 26, o 25 e o 22 ou 23, eles necessitam de ficar mais enterrados na prótese. Então, existe uma ferramenta aqui que eu mudo a altura, ou seja, o topo, na verdade, assim, é o topo do implante ou o topo da anilha. Então, assim, na Titânio Fix, o topo do implante ao topo da anilha é 9. Muitos outros fabricantes são 9. Outra marca de implantes que nós trabalhamos lá no curso é a da Plenon. A Plenon, em aula da Plenon, de demonstração da Plenon, nós ficamos... Eu perguntei ao Beto e ao Jamil, é 11 a altura. Ou seja, eles determinaram... Eu achei uma grande sacada, porque essas compensações elas sempre aparecem. Se a altura dele já é 11, ele já ganhou 2 milímetros aí numa brincadeira de transposição, de compensação. Ou seja, se fosse planejado no kit da Plenon, talvez esse implante não estaria aparecendo a anilha. Ok? Então, vamos lá. O implante 17 é 8,5. Para eu fazer uma compensação, primeiro eu tenho que saber que implante eu coloquei. Por quê? Porque eu tenho que saber, eu tenho que fazer uma compensação lógica. Se eu coloquei um implante de 11,5, o meu próximo implante seria o implante de 13. Para eu compensar 11,5 para 13, eu tenho que ir 1,5. 1,5, eu coloco 10. Se eu fresar com o implante de 13, eu vou instalar um implante de 11,5. Ok? Automaticamente a minha anilha sumiu. Se vocês observaram, a anilha sumiu. Isso eu faço com todos os outros implantes. Só que eu acabei não lembrando, eu acredito que acho que eu coloquei 10, os implantes foram de 10. Deixa eu só dar uma verificada. Propriedade, 11,5 é o 26. Propriedades, 24, 11,5. E o 22, 10. Então, eu sei que o meu próximo implante do 22, se eu pegar a ferramenta, eu vou deixar baixado aqui, o meu próximo implante do de 10, 22, é esse aqui. 10, o próximo implante é 1,5. Automaticamente, vou para 10. Vamos ver se ele some. Sumiu. Esse implante aqui, mesma coisa, que é o 24. 10, vai para 13. E o 26, vamos ver se ele some. Não sumiu ainda. E o 26, 10. Então, eu sei que aqui eu coloquei um de 13. Após o implante de 13, seria a compensação de 15. Porque depois do implante de 13, se o implante seria o de 11, eu compensei mais 1,5, foi para 13. Apareceu aqui, vai ser 15. Isso para eu conseguir fazer a fresagem e me identificar no guia, me identificar nas brocas, né? Notem, quando essas compensações são acima de 2 milímetros, a minha experiência diz que é melhor finalizar a instalação com campo aberto. Eu prefiro. Principalmente se a recomendação é um implante bone level. Agora, se é um implante que você pode entrar até 3, que nem o da Plenon, aí você faz a compensação, desce um pouquinho a mais, não tem problema, vai no choro e o componente vai chegar. Esse aqui, o componente não chega. E como eu gosto de deixar o implante bem no nível ósseo, eu colocaria realmente, eu faria com aberta a cirurgia. Então, eu sei que o meu implante 26,
eu tenho que compensar mais 2. Então, aqui teria que ser 12. Opa, 120 não, 12. E aqui, o meu implante 24 vai ter que ser 12. Opa, 120 não, 12. Então, a compensação é muito grande. Mas as anilhas não estão mais aparecendo. Eu posso confeccionar meu guia tranquilamente. Então, eu estou na parte final do guia. Para finalizar o guia, o que eu faço? Por transparência, eu tiro a prótese e faço com que apareça somente as anilhas. E notem que a abóbada, o apoio gengival mucoso, ele é delineado aqui no software. Então, eu consigo enxergar onde é prótese e onde é apoio gengival. Eu consigo ver o limite de transição. Eu sei que eu não posso cortá-la para cima, eu tenho que cortar aqui embaixo. E a gente faz um corte manual na altura do meio da anilha. Esse software, como eu disse no início, a empresa não deu muita atenção para ele está parado há um bom tempo. Então, ele gera alguns bugs. Esses bugs, como eu entendo muito bem do software, eu sei aonde eu vou trabalhar. Então, notem que aqui tem uma sujeira, ó. E a impressão 3D não aceita sujeiras, não aceita, tem que ter um modelo limpo. Só que o software ele se autocorrige, porque através daquela conectividade eu consigo limpar o software, eu limpo as impurezas. Então, meu guia aqui ele está praticamente feito. Então, eu vou abrir mais um outro parênteses. Nós trabalhamos com resinas foto. Eu comentei com vocês que a resina utilizada hoje em dia, que nós utilizamos, é uma resina fotoativada, uma resina SLA, uma resina LCD. O que é uma impressora LCD, uma impressora de resina líquida? Ela nada mais é que uma tela de celular, onde ela mostra camada por camada e é fotopolimerizada. Sabemos na odontologia que toda resina sofre contração de polimerização, né? Então, alguns parâmetros estandardizados por esse software, eu gosto de mudar porque, primeiro, a contração de polimerização, ela faz com que as calibrações feitas pelo fabricante vai dar uma pequena alteração, ou seja, se eu deixar 4,5 de diâmetro externo da anilha, onde vai encaixar na resina, ela não vai entrar. Então, eu que conheço a minha resina, eu coloco 4,8, opa, 48 não, é 4,8, 4,8, e, na verdade, acredito que em quase todo software você vai ter que fazer isso, porque você tem que conhecer a resina que você trabalha, porque toda resina ela é contraída. 4,8. Então, eu aumentei o diâmetro para encaixar a minha anilha. 2,8. 2,8. 2,8. Ok? Uma outra coisa só que eu mudo, essa é a capa da anilha, ou seja, a espessura de resina que vai acomodar. A nossa experiência diz que 1,3 é suficiente, é melhor do que 1. Foi 1,3 em todos? Não foi. Peraí. 1,3. Só um minutinho. Deixa eu dar um Ctrl C, aqui vai. Não, não vai assim. Que amanhã tenho 600 km para fazer. Eu tenho que ter descanso. Acabando, viu, pessoal? Sei que está cansado, todo mundo quer descansar, mas eu estou finalizando mesmo. E o último aqui. Após eu finalizar isso aqui, eu chego no software e eu pedi para ele fazer o corte, eu finalizo o corte. Na hora que eu finalizo esse corte, eu não estou conseguindo fazer um negocinho aqui. Deixa eu mudar aqui um pouquinho.
Olha lá. Estou finalizando o guia. Agora, nesse momento, ele vai finalizar o guia para mim, de modo que ele consiga fazer a liberação do STL, que é o arquivo que qualquer impressora 3D vai trabalhar. Ok? Esses pequenos defeitos que acontecem aqui foram da aquisição do tomógrafo, que a resina, na verdade, nessa região não pegou. Esse pouquinho de artefato que acontece aqui é da gutapercha. A gente aconselha colocar meio milímetro de resina ou de gutapercha. Então, aqui o guia está pronto para exportar. Se vocês observarem aqui, ó, STL. Então, com essa ferramenta, eu consigo fazer com que os meus parceiros, se tiver uma impressora 3D no consultório, ele imprime, ele compra as anilhas na Titânio, na Sim, onde ele quiser, e finaliza o guia dele. Bom, eu sou um cara que gosta muito de guia, gente. Eu queria bater um papo com vocês, eu me empolgo um pouco. Era o que eu tinha para conversar com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês e eu fico à disposição para bater mais um papinho. Obrigado. Vocês estão aí? Eu também acho que os guias atualmente eles vêm ocupar uma posição muito interessante. Em muitas situações ele torna a cirurgia muito mais precisa, muito mais rápida, né? E com uma morbidade menor, né, para os pacientes. Eu acho que isso é muito importante, a gente tornar uma cirurgia mais rápida, com menor edema, fazer a cirurgia de uma forma mais limpa. É claro que nem todos os casos dá para utilizar uma cirurgia fechada, a céu fechado, né? Tem que fazer retalho e tudo mais. Mas a possibilidade de guias é enorme, né? Ele serve não só para a instalação de implantes, mas também dá para fazer o guia para osteoplastias, para coletar enxertos ósseos, coletar enxertos de tecido gengival, né, que a gente está fazendo esse tipo de aplicação. Então, é uma tecnologia muito legal que a gente está trabalhando. Eu tenho a grata satisfação em trabalhar com o Marcelo Maia, que domina pra caramba o assunto, né? E eu acho muito, muito legal. E se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, o professor... Marcelão. Oi, professor Júlio. Qual dos Tudo dois? bem, Marcelão? Os dois Marcelo aí. Eu acho fantástico esse posicionamento de vocês fazerem guia, mas vocês sabem que eu sou meio raiz ainda. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma coisa é vocês projetarem um guia e o pré-requisito para um paciente fazer, só lembrando uma coisa, o tamanho da fresa, com anilho, todas essas coisas, com a gengiva, todas as coisas, o tamanho da broca que a gente conhece, tá? Muitas vezes o paciente não tem abertura bucal suficiente para você colocar na posição ideal. Então, no caso, eu acho que é interessante você comentar sobre como é o planejamento. Mas, na verdade, as pessoas que estão pedindo planejamento para vocês, talvez não tenham ideia do tamanho da broca que você, principalmente quando for uma cirurgia guiada no posterior. Não sei se você dá para entender como é que eu estou te falando para você. Sim. A gente pega muito bem esse problema, na verdade, ele existe, é real. Porém, algumas empresas, a Titânio, a Plenum, na demonstração deles, eles fizeram brocas mais curtas. O fato de ter brocas mais curtas também inviabiliza a profundidade, uma compensação necessária. Então, assim, existe realmente, professor, essa dificuldade, às vezes. É muito importante essa observação no início, na avaliação inicial do consultório, é muito importante. Como até mesmo se for para colocar um implante. Assim, obviamente,
o dispositivo... você tem uma ideia, professor? Anteontem, né, Marcelo, a gente teve uma cirurgia guiada lá na especialização, que a paciente realmente, ela tinha uma abertura boa de boca, mas ela conseguia se manter aberta uns 5 segundos. Ela ia fechando, a ponto de eu chegar e falar assim, olha, está com o protocolo embaixo, vamos desparafusar o protocolo e vamos fazer. Mas a gente conseguiu fazer, sem desparafusar o protocolo. Mas eu já peguei casos realmente de não ter a indicação, essa informação é super importante, de não ter a indicação para a guiada pela abertura de boca. Eu já tive essa indicação, de não ter abertura de boca para a cirurgia guiada. Concordo com o senhor perfeitamente. E só mais uma pergunta. A gente faz a fresagem normal, vai aumentando o diâmetro da fresagem. Depende, como você falou, dependendo como você corta a anilha ou não, dependendo do comprimento do implante que você coloca, existe uma liberdade rotacional que você coloca a fresa dentro da anilha, dentro do anel, certo? Isso não permite a você ter uma distorção de angulação no ápice desse implante? Sim, na verdade, assim, as variações de posição, né, professor, assim, existem. E elas são importantes e o engraçado é assim, é aquela história. Se a gente aumenta 1 milímetro numa restauração, na região anterior esse aumento ele é muito maior, né? Vamos imaginar que a abertura de boca ficou grande. Se eu desvio no ápice 0,3, na cervical, no topo do implante, a angulação é muito maior, porque o desvio da trajetória é grande. Então, realmente existe na literatura isso também, a pesquisa sobre as variações de angulação, porém, o que nota-se também é que ela não foge do seu plano de planejamento, ou seja, no seu caminho do planejamento. Então, assim, ela tá numa área acertável, numa área aceitável. Então, é difícil, só se você trabalhar numa região, vamos supor, que eu tenho 3,8 de largura e 10 de altura, e eu não posso errar 1 milímetro para um lado e para o outro. Às vezes, vale a pena você não fazer esse tipo de piada, né? Ah, tá. Professor, você posiciona as anilhas, depois faz um corte manual pela metade. A altura da anilha não tem referência, não interfere? Vou voltar lá, vamos lá. Eu vou voltando aqui, tá? Tá. Eu perdi esse raciocínio. Não tem problema. Ó, estou no software. Espera aí. Acho que não estou compartilhando a tela, né? Não. Vamos compartilhar. Deixa eu achar aqui. Deixa eu me achar. Compartilhar tela. Share screen. Estou aqui de volta. Então, por transparência ou por densidade, eu diminuo a densidade da prótese. Eu angulo mais ou menos para deixar o modelo... Se vocês observarem, as anilhas estão quase todas numa mesma linha, ou no mesmo plano. Só essa que está um pouquinho mais para oclusal, eu gostaria que ela ficasse um pouquinho mais para cima. Então, eu modifico a angulação dela. O software, ele interpreta, não importa onde eu corto o meio da anilha, que é para tirar uma camada considerável de resina e que eu tenha aporte para ser englobada a resina que vai no envoltório. Porque o software, ele faz... Você está vendo o mouse, né? Sim, sim. O software faz o cálculo da anilha. Se eu cortar aqui em cima e eu mudar agora lá para baixo, e eu voltar para cima... Ele vai preservar a altura da anilha. Eu fiz um corte regular, correto? Tá. Ele vai cortar e ele vai inserir... Agora ele vai cortar onde eu mandei. Ele vai cortar onde eu mandei. Ele não vai modificar. Vamos lá.
É que eu estou com muita coisa aberta. Eu devia ter fechado algumas coisas. Olha, cortou, gerou aquelas sujeirinhas que eu falei para vocês lá. Eu gosto sempre de tirar isso agora. Tá bem? Ele vai entender que o que vale para mim é o topo dessa anilha, a altura da anilha inteira. Na hora que eu peço para ele finalizar, ele vai preencher a anilha até o topo dela e vai dar espessura na resina da maneira que eu calibrei, que é os 1.3. Agora eu entendi. Então, assim, não importa onde eu corte, ele sempre vai preencher a anilha. Ok? Sim, obrigado. Imagina, que é isso. É porque você falou, eu corto a anilha pelo meio. Aí É. Tá bom, Mas obrigado. o ideal, esses dois implantes aqui, o 26, o 25 e o 27, eles ficaram com uma compensação muito maior, né? Ali, se vocês observarem agora, eu posso ir no software, eu finalizei, certo? Eu finalizei o guia, eu vou voltar um pouquinho aqui, peraí, vamos para frente. Não. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu vou refazer, porque eu queria deixar ela. Não, eu vou finalizar assim mesmo. Vamos lá. Só para vocês entenderem. Finalizei o guia. Vai. Opa. Aqui. Finalizei o guia. O guia está aqui, ok? Você não está Se eu olhar aqui, compartilhando a ó, tela. lembra que eu falei, ó, tem uma lista de implantes. A tela Quando não eu está peço- compartilhada. Ah, não, peraí, vamos Não. lá. Foi agora? Foi. Então, eu tenho uma lista de implantes. A lista de implantes... Deixa eu salvar aqui. E eu vou abrir a lista agora para vocês verem. Então, esta lista é o relatório, é o que o dentista precisa para colocar o implante. Então, ele tem lá o implante, o catálogo para ele pedir o número lá no fabricante, o diâmetro do implante, a altura do implante que ele escolheu, a compensação de fresa que ele fez, ou seja, o topo do implante foi alterado, ele vai ter que fresar com uma fresa de 15 para colocar o implante de 11,5. Ele vai aqui, eu vou compensar 1,5, mesmo implante, o implante é de 10, eu vou compensar 1,5, eu vou fresar 11,5 para colocar o implante de 10. Implante 15, eu não tenho compensação, eu vou fresar 11,5 e instalo 11,5. Implante 24, vou compensar 3,5. Eu vou fresar, vou colocar um de 11,5, só que eu vou fresar 15. Esse é um roteiro que tem que estar do lado do cirurgião do ato cirúrgico. É imprescindível. Tá bem? Sim, obrigado. Em relação à pergunta do Júlio, viu, Júlio? É realmente Sim. a questão da abertura de boca realmente é um dos pontos mais importantes, né? E restringe realmente. Mas se a gente levar em conta a possibilidade da precisão da instalação do implante ser muito maior, né, do que se você fizer a mão livre, então aí compensa, tem uma vantagem muito grande. Claro. Pelo menos a prótese é ideal também, né? Sai melhor. O lado bom do planejamento é isso, né? A prótese sair na posição que a gente quer, né?
Mas tem trabalhos mostrando realmente que tem uma discrepância gera uma certa discrepância assim na relação apical e coronal do implante, né? Não é 100%, não. Ó, a gente praticamente, a maioria são todos professores aí, né? Que a gente deve estar, a maioria são os professores. O que eu fico imaginando que a gente fique tipo assim, a gente que vem de raiz, tem que arregaçar, abrir e colocar o implante na posição ideal. Aí, pelo menos, a sensibilidade que a gente tem é saber, independente da fresa que você coloca, pelo menos a densidade óssea do que você está perfurando, principalmente maxila. E o que também já vi muitas vezes acontecer, de por mais que ele coloque o implante na posição, ele não sentiu essa diferenciação que existe na fresagem, mesmo que seja mínima ou não, muitas vezes acontece que, infelizmente, o implante não trava conforme a gente quer. Isso é uma realidade que a gente nota também, né? Então, nessas horas, eu fico pensando, nós como profissionais, já meio velho de guerra, eu imagino como esses profissionais novos, que já quer tudo, praticamente tudo mastigado, vai fazendo numa posição dessa, tipo assim, porra, o implante não travou, e eu vou fazer um protocolo imediato. Como é que essa situação que a gente vai demonstrar isso para os alunos, ou para os iniciantes, sabe, essas coisas assim, para os novos de guerra? Então, professor Júlio, eu tenho uma opinião bem sólida com relação a essas informações. Eu gosto de passar para o aluno a questão do seguinte: eu dou exemplos fortes, né? Mandíbulas. Vamos pegar o exemplo de uma mandíbula. Uma mandíbula que tem rebordo lâmina de faca. É indicado? Não é indicado. É indicado fazer um guia de aplanamento, remoção daquela crista lá, que é a lâmina, e aí sim eu posso fazer a instalação segura, né? Maxilas atróficas. Maxilas atróficas, eu vou ser bem honesto, eu gosto bastante de guiada, professor, mas eu me dou muito bem com approach palatino no campo aberto. Assim, Joia! eu abro a camisa e vou para o peito, entendeu? Acho que assim, eu aprendi, na verdade, quem me ensinou na época foi o Luiz Gomes. Então a gente aprendeu na época assim. Eu descolo a maxila, descolo com vontade, vejo a parede anterior do seio, tento observar por transparência onde vem a tangente e vou embora, né? Assim que a gente fazia, né? Mas o guia ajuda bastante, principalmente para ajudar a acertar essa posição. Aonde é onde eu vou colocar minha lança? Onde eu vou colocar minha broca 2? Poxa, eu cheguei com a 2, a 2,8. Ok, para. Agora você abre a maxila inteira e termina no final. Eu acho que aí ajuda bastante, né? Mas numa maxila que é muito atrófica, eu prefiro fazer que nem você. Eu abro ela e vamos para a ancoragem mais palatina. A gente tenta sempre fazer o travamento, mais importante, o travamento, né? Mas tentando jogar sempre a cabeça do contra-ângulo para ocluir no inferior, senão a gente sofre, né? Eu brinco muito com os alunos na hora da fresagem. Eu gosto, quando eu estou fresando, eu sempre pego a cabeça do contra-ângulo e estou movimentando ela e vendo o antagonista. Eu falo assim, olha, pessoal, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Porque a gente que opera sem guia, a gente sabe disso, então a gente sabe o que esperar de um guia, né? Então, é o que você falou, os mais novos, eles querem as coisas mais mastigadas, e o mais mastigado não responde da maneira que... Você tem que entender... Para o cara operar guiada mesmo, tem que operar bem na mão, para querer operar guiada bem. Ótimo. Essa é uma frase importantíssima, pessoal. Se ele for cair na guiada direto na primeira, ele vai comprar o kit, vai gastar seus 6 mil, 7 mil reais no kit, vai fazer 2 cirurgias e vai falar, vendo o kit de guiada, que ele não vai querer guiar mais. É assim que funciona. Uma pergunta aqui, né, sobre a preocupação do tipo de rosca fornecido pelo titânio fix para a cirurgia guiada na mandíbula, né, por ter uma conicidade que ao colocar provoca grande isquemia óssea, isso procede?
Bom, na verdade, o implante Black Fix Profile, ele não é só para cirurgia guiada, ele é também para cirurgias sem ser cirurgia guiada, cirurgias convencionais, né? E ele permite a instalação. Se houver uma densidade óssea muito grande, o sistema tem o macho de rosca, né? E tem uma fresa final que chama fresa cortical, tá? Que permite, então, uma passividade maior na instalação do implante, sem ter um torqueamento muito alto. Tá? TP, eu não sei... professor Paulo Thierry, né, que perguntou. Os implantes cônicos, eles têm essas prerrogativas, né, Marcelo? O ápice dele é cônico, ele tem um formato mais cônico. A fresa ela é cilíndrica, mas ele tem um formato mais cônico, né? Uma informação importante para a guiada, que eu acho legal, eu ajudei a fazer no planejamento do kit da DERG. A DERG ela é um sistema de implante onde cada implante tem sua broca. Ou seja, o implante de 10 usa-se a broca de 10. O implante de 13 usa a broca de 13. As compensações, elas não funcionam para esse tipo de implante. Porque o design da fresa é o design do implante. E o implante, ele não é implante de corpo único. A macrogeometria dele foi desenhada individualmente para cada implante. Ou seja, se eu fresar com uma broca de 15, 16, se eu não me engano, que é o implante, ou de 13, e vou colocar um implante de 10, o implante de 10 ele não vai entrar, porque a conicidade não foi preparada para isso. A broca ela é preparada para o leito do implante. Então, se vocês me perguntarem, falam assim, então como é que eu faço? Para a guiada, eu acho que tem uma ressalva na compensação. Eu falo isso até para o Dario, que o Dario é meu amigo. Eu falei isso, Dario, tem que pensar em alguma coisa para fazer uma compensação. E o que eles pensaram em fazer, que vai entrar no mercado, se eu não me engano, é a broca com a haste mais longa, ou seja, ela vai ser uma de 10 que vai ter compensação para 13, que vai ter compensação para os outros implantes, entendeu? É uma informação importante. E isso, se vocês imaginarem que a DERG tem um perfil de implante semelhante com a Nobel, isso serve com a Nobel também, é a mesma coisa. Eu não sei hoje como está o kit de guiada da Nobel, a Nobel Guide eu não sei como está. Mas eu acho o implante da titânio muito completo para uma guiada. Mais alguma pergunta? Eu acho que para uma primeira apresentação foi muito legal. O Marcelo está de parabéns. Não poderia esperar menos da sua apresentação. Foi muito legal. Obrigado, Marcelo. Bom, nós estamos gravando, inclusive, esse Study Club, né, a reunião. Eu também não manjo muito das tecnologias, depois eu vou ter que ver com o Marcelo Maia aí como a gente pode fazer para subir isso daí, né, para o canal de YouTube, para disponibilizar, né, para quem quiser assistir com mais devagar, com mais calma. O Study Club vai estar aberto para todas as perguntas, independentemente de vocês terem assistido agora e tiver uma dúvida um pouquinho mais para frente, nós vamos estar com o Study Club aberto. E já fica o convite para a semana que vem, que vai ter o professor Hélio Shinohara, que vai falar sobre uma abordagem contemporânea dos terceiros molares, né, que vai ser também um show, com certeza.
Tá? E nossos encontros devem ser semanais, tá bom? Então, toda semana vai ter um assunto diferente e não vai ser só de cirurgia, né? Nós vamos ter também periodontia, estética, harmonização orofacial, né? O professor Carlos Agra tá assistindo, né? Vamos ter a professora Mônica Ramírez também, que está aqui te dando os parabéns, né? Professor Marcelo Maia, e ela também é radiologista lá no Chile, vai falar também bastante coisa, vai ser muito legal. Obrigado. Espero que vocês aproveitem bem o Study Club. A gente pensou em fazer uma coisa diferenciada, que fosse que todo mundo possa aproveitar e enriquecer os conhecimentos. O professor Júlio também já tá escalado para falar com a gente. Então, espero que seja um negócio bem legal e que vocês deem as opiniões para que a gente torne isso daí cada vez melhor. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Obrigado para os dois Marcelos aí, fantástica a aula aí. Eu acho que tem que ter mais, assim, mais como chama, a gente discutir, principalmente para a gente que já meio velho de guerra, para o pessoal novatos aí, que a gente tem que explicar que as coisas não são tão fáceis como eles acham que é, né? Então, se puder, sabe, eu também acho que mais outros professores, outros alunos deveriam, sabe, fazer pergunta, porque acho que a função do Study Club é isso aí, é para a gente tentar tirar dúvida para todo mundo. Né? E brigadão pela força aí, brigadão. Eu que agradeço. Então, uma boa noite para todos. Vamos encerrar por aqui. Boa noite. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Obrigado.